celebramos os fiéis defuntos. E hoje é um dia dominado pela saudade, uma saudade afetuosa das pessoas que nós amávamos e que já partiram para junto de Deus. Cada um de nós, após uma certa idade, ela tem um certo necrólogo do coração. E os nomes que foram escritos mais recentemente são nomes que vêm primeiramente ao nosso coração e que nos fazem viver certas recordações. E é justo que hoje nós possamos abrir esse espaço para nós rezarmos por essas pessoas tão queridas que nós amávamos enquanto vivos. É uma forma de nós revivermos, é uma forma de nós termos no coração essas pessoas. É justo, é necessário. Existe um poema chamado Os Sepulcros. E esse poema ele tenta explicar que os sepulcros são a única forma de deixar com que a pessoa sobreviva após a morte. E ele fala muito da recordação. Nós permanecemos pela recordação com todas as pessoas vivas em nós. E eu acrescento: enquanto houver uma pessoa que reze, enquanto houver uma pessoa que não somente se recorde, mas também que ame e reze, aquela pessoa que recebe as nossas orações também permanece em nosso meio, de algum modo, mas permanece. A saudade eterniza em nós aquele que partiu, o amor também, e a oração é fruto de quem ama. Devemos orar por aqueles que estão conosco, mas também por aqueles que partiram. É necessário orar. A oração nos une ao céu, e se nos une ao céu, também nos une com quem está lá. Quando nós rezamos, os nossos corações se unem. A oração nos une a quem nós rezamos. E os mortos, no sentido mais pleno e verdadeiro, já estão com Deus. Aliás, uma vida até melhor do que a nossa. Aquilo que até então era visto como penitência, hoje é visto como salvação. Penitência maior não seria a morte, mas seria a perpetuidade dessa vida que nós temos hoje. Hoje nós temos uma vida de sofrimentos, uma vida com dores, uma vida com amarguras, guerras e tormentos. Se tudo isso fosse eterno e se isso jamais acabasse, como nós poderíamos alcançar a felicidade plena que Deus tanto quer para nós? Aquilo que Deus preparou para nós vem além da morte. A morte, então, não é punição, é remédio, pois ela destrói em nós tudo aquilo que nos destruía. Parece contradição, mas não é. A morte mata o que nos mata. A morte destrói o que nos oprime. A morte acaba o nosso sofrimento. Para aqueles que estão em Deus, a morte é simplesmente o início de uma vida nova. Por isso, verdadeira penitência seria uma vida eterna se não fosse em Deus. Depois do pecado, tudo tornou-se sofrimento. Por isso, nós não devemos temer a morte. A morte para nós é salvação. E quando nós vamos visitar um túmulo, quando nós rezamos por alguém, não é simplesmente para nós reativarmos uma recordação, não é somente para nós revivermos um momento doloroso que nós experimentamos. Quando nós rezamos por alguém, também é para estabelecer um vínculo. Através desse vínculo mais sensível, nós entramos em contato com aqueles com quem nós estamos lidando através da oração.
até mesmo para aprender com eles. Essa grande viagem que eles já fizeram, que um dia todos nós haveremos de fazer. Eles são hoje aquilo que nós seremos amanhã. Nós somos hoje o que eles foram ontem. Eles fizeram essa passagem, nós um dia faremos. E por isso nós necessitamos também estar em contínua oração. Hoje rezamos por eles, amanhã rezarão por nós. É inevitável a morte, mas para quem ama a Deus, a morte é um anseio. São Paulo mesmo escreveu isso: viver para mim é Cristo e morrer é ganho. E os santos também escreviam: eu morro de não morrer, para mim a pior morte é estar separado do meu Deus. Verdadeira morte é não estar com Jesus. Viver talvez seja isso, morrer um pouco a cada dia, para quando chegar essa morte, nós possamos estar preparados para abraçar Deus. Viver é morrer diariamente. Morrer um pouquinho para mim, para viver muito para Deus. Devemos nos preparar para a morte. Alguns santos, como exemplo eu dou aquele que traduziu a Bíblia para o grego, São Jerônimo, possuíam uma caveira em cima de suas mesas, do qual estudavam e oravam, para que pudessem sempre se recordar: do pó eu vim, para o pó eu voltarei. De nada tenho que não tenha recebido de Deus. Tudo que sou, eu não posso me separar dos outros. Carregamos uma mesma natureza frágil, uma natureza delicada, uma natureza que um dia há de destruir-se, para que eu possa receber uma vida nova. E a coisa mais útil que nós podemos fazer, enquanto estamos reunidos aqui hoje em assembleia, é justamente ouvir a palavra de Deus, para ver aquilo que elas falam acerca da morte. Não devemos falar dos mortos agora, mas sim da morte. E a Sagrada Escritura nos ensina que a alma dos justos, elas já estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Veja que conforto ela nos traz. A alma dos justos já estão com Deus. A morte, ela não toca mais aqueles que morreram, não toca mais os justos, não toca mais aqueles que estão com Deus, estão salvos na glória eterna. A morte, pelo contrário, ela toca de perto todos nós. Diante da morte nós somos todos iguais, todos indefesos, assim como aquelas crianças que numa tempestade escura se abrigam numa cama e todas se abraçam e se apertam, porque indefesas nada podem fazer com os trovões e raios que acontecem. Assim somos nós, indefesos e inocentes diante da morte, que é uma realidade, que um dia, querendo ou não, ela também nos abraçará. Uma vez Padre Léo disse: viva como se fosse morrer hoje. Um dia você vai acertar, porque o dia realmente será o dia da sua morte. Mas para quem ama a Deus, a morte não tem uma face terrível. Pelo contrário. E agora até cito o nosso irmão santo, tão conhecido de todos nós, Francisco de Assis, tão docemente chamado a morte de irmã, a irmã morte. Não devemos olhar para a morte como tendo uma face terrível, que amedronta, que aprisiona as pessoas. Não devemos colocar medo nas pessoas. Não devemos fazer com que a morte ela seja simplesmente o motivo de trazermos as pessoas pelo medo para Deus. O medo de nada nos serve. Nesse momento, não. Quem tem medo também vai morrer. Nós precisamos livrar-se do medo para acabar com a angústia e deixar que Deus fale por nós. Como é bonito no Evangelho saber que Jesus também sentia isso. Jesus também sentia que a morte às vezes pesa sobre nós. Jesus chorou quando Lázaro morreu, seu amigo. Jesus se compadeceu diante
do filho dessa viúva do Evangelho de Lucas. Diante da sua morte, Jesus, ali no Horto das Oliveiras, chorou lágrimas de sangue. Por que nós também, sendo humanos, não podemos chorar quando alguém parte? As orações às vezes vêm por palavras, às vezes vêm por gestos, às vezes vêm por lágrimas. Se até Deus chorou quando seu amigo partiu, por que nós também não? Mas não devemos falar da morte, que a palavra de Deus nos revela. E a palavra de Deus nos ensina que a morte já foi vencida. Jesus, por sua morte, venceu a morte. A morte matava todos, mas toda morte tentou matar Deus. Deus matou a morte. Por sua vida, Jesus venceu a morte. E agora a morte nada mais poderá nos matar, depois que nós estivermos unicamente com Deus. Para quem está com Deus, a morte nada poderá. Pelo contrário, a morte já foi vencida de uma vez por todas. E eu quero dizer para vocês que a morte é um parto. É um parto desse mundo para com Deus. É um parto dessa realidade material para uma realidade espiritual. O parto desse mundo para o Senhor. A morte é um parto e por isso dói. Todo parto é dolorido. Mas a morte também é um parto. E São Paulo dizia isso quando escrevia que nós ainda nesse mundo gememos como em dores de parto. Mas ao mesmo tempo que é um parto, a morte é um batismo. Jesus disse isso nos Evangelhos, quando ele se referia à sua morte de cruz como batismo. Devo receber o batismo que ainda não recebi. E por que a morte é um batismo? No batismo nós nos despojamos das vestes antigas para recebermos uma veste nova. Na morte também. Na morte nós seremos despojados dessa veste miserável que é o nosso corpo atual. E mergulhados uma vez na terra, nós ressuscitaremos com uma veste nova. Ressuscitaremos revestidos de Cristo. Assim como o Cristo glorioso recebeu vestes novas, nós também receberemos uma veste nova. Uma veste nova, porém, semelhante à primeira. Assim como Cristo, nós também seremos revestidos de glória se estivermos com Deus quando nós fizermos a nossa Páscoa. Amados, por fim eu termino dizendo a vocês: não tenhais medo da morte de Jesus, até porque a morte já foi vencida. Tenhais medo daquele que, depois da morte, pode nos lançar no fogo do inferno. Temais não estar com Deus. O medo deve ser esse, de não estar com o Senhor. Pois quem estiver com Deus, a morte nada mais será do que uma companheira e amiga que tirará você desse mundo e te levará para aquilo que você tanto amava, Deus. E por fim, depois, um dia, todos nós estaremos unidos na mesma mesa que Deus preparou para nós, o banquete do Cordeiro. Então a melhor forma de honrar quem partiu é vivendo, mas vivendo bem. Aí um dia todos nós nos abraçaremos na eternidade, de onde ninguém mais nos separará do amor de Deus.